Então vamos lá, bom dia para todos. Bom dia pessoal aqui também da internet. Vamos retomar nossos assuntos aqui, né, sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento. E o tema de hoje, imaginação. Imagem em ação. Botar imagem em ação, né? O nome já diz, né? Por incrível que pareça, a coisa mais importante da nossa vida é a imaginação. Porque é como se fosse um projeto de vida, né? O arquiteto não faz um projeto, ele imagina, põe no papel, segue o projeto. Não é isso? O que a gente faz? A gente segue o projeto da oficina da nossa mente. O que nós estamos arquitetando nas nossas ideias, na nossa imaginação, é que a gente segue na vida. A partir do momento que você domina, né? Ou pelo menos assim, dominar não é tão fácil não, tá? Porque é a coisa mais importante, é a imaginação. Mas você treina para criar a imaginação que você quer, né? Que você aspira. Aí a coisa muda completamente, né? Então, porque tem a imaginação superior, tem a imaginação bela, mas tem a imaginação distorcida, tem a imaginação obscura, né? Imagens nebulosas, monstruosas, imagens divinas, luminosas, angelicais, né? A gente precisa aprender a fazer a imaginação e saber que essa imaginação que você está criando é o que vai conduzir a sua vida. Não é Deus, não é santo, não é nada não. Claro, quando você ora, você já está trazendo uma imagem boa para você. Se você está orando para curar uma doença, por exemplo, aí vem aquela certeza, aquela imagem, aquela fé, que você, se você fizer isso, e fizer, sei lá, como é que fala quando a pessoa vai de joelho aí, uma oferenda, né? Ao santo, ou a quem... Uma promessa, né? Aquilo é tudo para aguçar a sua imaginação. Entendeu? Se eu fizer uma promessa, se eu for de joelho, ou se eu fizer isso e coisa e tal, a imagem fixa em você. Você criou uma emoção forte, beleza? Para fixar a imagem em você. E aí você ficou tão certo daquilo que o resultado foi a cura da sua doença. Compreendeu? Mas eu vou passar a vocês a ciência do negócio hoje. Tá? Você pode ser uma pessoa espiritualista e não ter religião nenhuma, e pode ser de qualquer religião. Isso não importa, porque depende de você. A partir do momento que você pode imaginar tanto de olho aberto quanto de olho fechado. Tá? Então, é porque existe um pensamento de fundo, uma ideia de fundo. Existe o pensamento que nós estamos de olhos abertos, ouvido aqui, os 5 sentidos, botando a gente para o mundo externo. Mas existe o funcionamento da mente, tá? No mundo interno. Vamos lá, vamos focar. Então, tem que pegar uma cadeirinha ou dar um espaçozinho para ele aí. Mas acho que tem um espaço ali para ele também. Aqui, ó. Tem aqui, ó. 2 cadeiras aqui. Tem cadeira aí? Tem um banco ali. Acabou a boa tarde. Boa tarde. Beleza. Aí, põe aí que você já encosta no... Aí, ó. Tem até um encosto pra você. Põe em frente assim. Então, vamos lá. Nós temos 2 tipos de imaginação. Tá? Tem a imaginação sintética e a imaginação criativa. A imaginação sintética, ela é um apanhado. Vamos só prestar atenção, porque eu estou desenvolvendo o raciocínio, gente. Quer dizer, se o pessoal focar e me acompanhar, eu vou fazer uma boa palestra, mas se dispersar, eu perco o fio da meada aqui, entendeu? Então, a imaginação sintética, você coleciona todo o conhecimento, aprendizado, por exemplo, de um dia, e aquilo vira uma imagem para você. O resultado do dia. Você deve, por exemplo, antes de dormir, dar uma revisão interior. Se você conduziu a sua vida do jeito que você queria, do jeito que você determinou, sabe?
refletir um pouquinho, olhar as imagens mentais, observar os pensamentos. Antes de dormir, fazer isso. É uma higiene mental. Do mesmo jeito que você lava o corpo e se sente leve depois, se você der lavar a mente, né? O que é lavar a mente? Fazer um escrutínio mental, observar seus pensamentos, falar assim, agora eu vou ver se eu estou conseguindo ser a pessoa digna que eu quero ser na vida, sabe? A pessoa com a ética, com a moral que eu quero ter. E aí observa pequenos detalhes de conversa que você fez. Às vezes uma coisa que não saiu tão... Deixa eu desenvolver mais, depois lá para metade mais ou menos, depois que eu colocar o assunto todo, aí a gente abre para pergunta, só para... Aí você faz esse escrutínio mental diariamente. Isso é coisa rápida, gente. É claro, é mais fácil você, de olhos fechados, entrar em alfa. Nós vamos fazer hoje vamos fazer um exercício hoje de imaginação ao final da palestra, tá? Nós vamos imaginar o rio da vida e a árvore da vida de cada um. Olha, eu acabei de falar isso aqui, nós vamos imaginar o rio da vida e a árvore da vida. Vocês já imaginaram o rio da vida e a árvore da vida de vocês. Entendeu? Só que nós vamos fazer um exercício, vocês vão ver detalhes, e vocês vão ver que nós podemos ir melhorando essa imagem que apareceu na gente. Tá? Por isso que eu te falei, você pode fazer a imaginação de olho aberto. Acabei de falar, você já imaginou. Tá? A mente é muito veloz, né? Ela cria o tempo todo. Aí a imaginação criativa. Então essa imaginação sintética é de coisa conhecida. A imaginação criativa é dos grandes sábios, dos grandes inventores da humanidade, que eles pegam uma ideia e começam a imaginar uma solução para aquilo, de repente, eureka! Apareceu a imagem do negócio. O que eu tenho que fazer para aquele avião voar melhor? O que eu tenho que fazer para aquele foguete lá, o Elon Musk, cada hora faz um motor diferente, coisa e tal, o motor arrebenta, ele põe de novo, arrebenta, ele põe de novo. Aí ele vai junto, imaginando com os engenheiros, né? Fala assim, então é isso aqui que o cara tem uma ideia que, pum, revoluciona de repente. Troca um metal, troca uma peça, ou faz uma fusão de metais que vai dar uma liga diferente, né? Isso tudo é pela imaginação criativa. É quando você traz uma coisa desconhecida pela humanidade. Só que é o seguinte, tudo que a gente imaginou já aconteceu. Aconteceu no mundo da imagem, é real. No mundo imagético já é real. Você já trouxe para o mundo. Tá? O problema é que tanta coisa boa quanto coisa ruim. Você imaginou, você fez uma maracutaia na sua cabeça, mas imaginou um plano maquiavélico, ele já é real também. Você vai ter que se virar com isso aí. Tá? Também vai dar problema. Então, esse mundo imaginário é um mundo espiritual, né? É mais sutil, né, do que o pensamento, né? O homem, quando ele pensa, ele cria, mas vem uma imagem antes para ele pensar, né? Então, quando ele está mais atento a isso, essa imagem orienta o pensamento dele para ver o que ele está criando. Quando você sente, você atrai, e quando você aspira a ser aquilo que você imaginou, pensou e sentiu, aquilo se realiza. Não é só a imaginação. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava fazendo cursinho, primeiro fiz cursinho para farmácia, passei na federal, depois fiz cursinho para medicina. E a gente aí, o primeiro, meu foi com 17 anos, a gente toda, né, aquele... Aí eu lembro de alguém falou, algum professor, alguma coisa que eu li, era muito difícil ter, naquela época, 1978, não tinha... Hoje você digita imaginação aqui na internet, você vai ver algum vídeo sobre imaginação, né? Lá a gente não tinha as informações. Mas aí eu lembro de alguém falando assim, você tem que imaginar você já lá fazendo o curso, você atendendo assim, por exemplo, o farmacêutico, manipulando o medicamento, né? Ou aviando a receita, o médico fazendo atendimento, você já imagina isso acontecido. Aí você já está materializando. Quando você escreve, quando você fala... É claro, os seus projetos, suas imaginações, você não pode sair falando para todo mundo. De preferência, não falar, só falar para as pessoas envolvidas na realização daquele projeto. E quando você sai fazendo uma imaginação desorganizada e sai fazendo propaganda aos quatro ventos,
existem forças amigas e forças inimigas. Então aquele inimigo vai te enfraquecendo na sua imaginação. Aí você perde o foco naquilo, daqui a pouco você está imaginando outra coisa, já está falando outra coisa. Entendeu? Para até a coisa materializar, você tem que guardar em segredo isso aí para você. Então, o seu projeto, né, de imaginar você completamente curado, né, do vício. Quando você guarda lá no seu interior e age, aí a coisa acontece. Você sair falando, hoje eu já adquiri domínio sobre mim mesmo, eu nunca mais vou usar nada e coisa e tal. Aí fala para as pessoas envolvidas, para familiar, para pai, para mãe, sai falando para todo mundo. Provavelmente não vai dar certo esse negócio, tá? Agora, quando a coisa é forte, você decidiu lá dentro de você mesmo que você vai mudar, tá? É aquela certeza que você tem lá no seu interior, aí isso vai aparecer nas ações suas da vida. Diga-me com quem tu andas. Oi. Fala baixo, tá? Tá beleza. Pediu pra falar baixo? É. Dá uma gritada daí, ó, pra você não perder aqui. Então. Mas não tá tão alto, não. Não tá tão alto, não. Tá falando. Tá desconcentrando a gente, entendeu? Mas tá desconcentrando. Ó, você tá vendo como é que a coisa é importante, né? Entendeu? Então, você... Aí aconteceu essa imaginação. Eu lembro que eu imaginava eu fazendo já a faculdade, passando no vestibular, fazendo a faculdade, atendendo. E como eu me sentia bem, feliz, né, com aquilo, né? Só que eu parti para ação, parceiro. Eu estudava feito um louco, entendeu? Se você não for para ação, nada vai acontecer. Entendeu? E é você que vai fazer a coisa. Não tem ninguém que faz a vida pra gente, não. É a gente que faz. E isso é que é legal, cara. É a estrada, é o caminho. Isso que é bacana, você conquistar as suas coisas. Então, olha só, eu falei dos conhecimentos espirituais. São basicamente 3 conhecimentos. A imaginação, a audição, que é o mundo espiritual. Nós temos, aqui não está dando para escrever direitinho, mas eu vou falar, vocês vão entender. Nós temos o quaternário inferior, já falei isso em algumas palestras, né? E a tríade superior. E a nossa consciência, o nosso eu, está no meio, organizando essa consciência. Ou uma consciência materialista, do quaternário inferior, ou a consciência espiritual, que está absorvendo mais da trindade superior. O quaternário inferior é o corpo. Isso é coisa milenar, lá dos iogues, lá da Índia, lá de Shiva, de Krishna falando para Arjuna, no Bhagavad Gita. Quem que é o ser humano? Quem que é o ser humano? O ser humano são 7. Tem o corpo físico, tá? Tem o corpo etérico, que é uma forma energética do corpo físico. É o corpo vital, é o que sai de você quando você morre. Quando morre, na verdade não morre, você deixa o corpo. Tá? Eles têm até um nome. As pessoas que acham que morrem, né? É que estão todas iludidas. Tem um nome que eles dão lá, esqueci o nome. É a pessoa iludida de achar que é o corpo. Assim, eu vou morrer e coisa e tal. Você fala assim, não, o meu corpo vai morrer. É diferente quando você toma essa consciência, né? O corpo vai morrer, mas a vida ou o corpo etérico, ele sai. Corpo vital, o corpo etérico, é a forma energética. Igual o giz. Óxido de cálcio, CaO, tá? Mas precisa de levar uma prensa para poder virar giz. Esse corpo nosso aqui é arroz, feijão, é proteína, protídeos, lipídios, glicídios, sais minerais, água, vitamina. No final das contas, são moléculas, no final das contas são átomos, no final das contas é elétron, no final das contas é núcleo de átomo, no final das contas é quarks e gluons, tá? Que dentro do elétron tem 3 quarks e 2 gluons, ou seja, é uma sopa de gluons isso aqui. A gente, por enxergar numa frequência muito pequena, né, do espectro eletromagnético, a gente enxerga só do vermelho ao violeta, o infravermelho e o ultravioleta a gente não enxerga, a gente não ouve o infrassom nem o ultrassom, embora existam. Né? Tem o ultrassom, vê a criança no útero da mãe e fala se é um homem ou se é mulher. Com 2 meses, 1 mês e meio, aí é um menininho, é uma menininha. Todo mundo quer saber, né? É o ultrassom.
O aparelho enxerga, usando o ultrassom. A gente não ouve com ultrassom. Os exércitos têm aquele óculos de luz infravermelho. O infravermelho, não tem na fisioterapia o infravermelho para curar dor, que é uma luz quente, né? Aí ele pega o calor, aí tá de noite lá, aquilo que tá quente, o óculos mostra. Tá enxergando uma outra realidade. Isso tudo foi imaginação das pessoas que criaram os aparelhos. Tá vendo? Imaginou andar numa outra frequência, experimentar uma outra frequência, tá? Então existem essas frequências todas acima do plano físico, que é limitado. Essas frequências a gente fala que está no mundo espiritual. Então a pessoa começa a enxergar com os olhos da mente, ou com o olho espiritual, que é a pineal, o terceiro olho. Quero falar? Terceiro olho, da pineal, uma glândulazinha que tem no meio do cérebro aqui. Quando ela é ativada, você fica clarevidente. Quando você ativa o sentido espiritual da audição, você fica clareaudiente. O clarividente, ele vê imagens que a gente não vê com esses olhos aqui. Porque ele está limitado nesse comprimento de onda. Igual tem animal, por exemplo, que enxerga, né? Cachorro, gato, enxerga coisa que a gente não vê. Ouve coisa que a gente não ouve. Porque pega outros, para eles é normal ouvir outro comprimento de onda, ou ver em outro comprimento de onda. Então quando você, eu completando aqui, então tem o corpo físico, o corpo etérico, o corpo emocional, tá? Chamado corpo astral, e o corpo mental inferior, tá? Quando fecunda o óvulo, é fecundado, tá? Pelo espermatozoide, aí esses três fantasminha, corpo etérico, corpo astral e o corpo mental, ficam ali trabalhando com a energia espiritual, né, do espírito que anima a gente, trabalhando para poder formar aquele corpo físico e eles poderem atuar ali naquele corpo físico. Aí vem o desenvolvimento, né? 7 anos, troca de dente, 14 anos, puberdade, 21 anos, para de crescer, que é a encarnação, ó. Troca de dente, ó, pro primeiro setênio, ó, segundo setênio, ó, pode criar no mundo físico. Aqui, ó, a criança sai do ninho. O ninho, ó, entra tudo, ó, entra luz, entra ar, entra som, sai do ninho. Aqui vai pro entra e sai, ó, escola, família, puberdade. Depois 21 anos, para de crescer. Aí, ou seja, botou o pé no chão. Por isso que um atleta sub-21 não joga tão bem igual o 21, 22. Porque ele não dominou o corpo físico ainda. Ó. A estrutura espiritual dele não encarnou completamente. Olha o perigo de usar droga antes dos 21 anos. Você nem botou o pé no chão, já tem um troço te tirando, botando você no espaço sideral ainda, entendeu? Você nem chegou na Terra direito ainda, e já tem um negócio te mandando para o espaço sideral. E muitas das vezes desorganizadamente. Tá? São processos de encarnação. O processo de excarnação, que começa aos 42, ele é o contrário. É as pernas que começam a bambear. Primeira criança, a única coisa que fica durinha, né? É aqui, ó. É o pescoço, ó. Só isso aqui fica doente. Depois, aí começa a estruturar, né? Aí depois botar o pé no chão mesmo. Aí depois começa ao contrário, ó. Dos 42 aos 49, sai daqui. No caso da mulher, menopausa. Dos 7 aos 14, menarca, aliás. Menarca é quando para a menstruação. Dos 7 aos 14, menopausa. Dos 42 aos 49, menarca. Ou seja, cessa. Ó, aqui capta, ganha e lá emana, perde. Tá? Então, ganhou o controle sobre a ovulação, acabou a ovulação, menarca. Compreendeu? É uma balança, é como se fosse aquele candelabro de 7 pontas, né? Aí depois, ó, dos 49 aos 56, mais 7 anos, desencarna daqui, ó. Desencarna, vamos dizer assim, fica meio frouxo o acoplamento. Isso é bom no certo sentido. Que a mulher acha que menopausa tem que mandar hormônio, tem que encarnar de novo. Na verdade, ela fica tão livre igual quando ela tinha antes dos 14 anos. Ela fica mais livre, mais espiritual, entendeu? As mulheres acham que tem que ficar mandando hormônio, mandando substância e coisa e tal. Aí fica essas harmonização, que é mais uma desarmonização facial, manda ali, empurra, bota coisa na bunda, bota coisa no peito, bota não sei o que tem lá, ginástica pro bumbum, ginástica pro peitinho,
e fica as mulheres viciadas na parte física e na verdade não desfruta da vivência espiritual, que ela está um pouco mais desacoplada do físico, porque não está ligada na tríade superior. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês buscarem a imaginação, entender o processo da imaginação e buscar a imaginação superior que tem cada um de nós e ser guiado por ela, em vez de ficar nessa imaginação cega, obscura, que é só baseada nos 4 corpos inferiores, ok? Então, aí depois dos 49, dos 56 aos 63, aqui ó, Alzheimer, demência. Qual é o risco de... Então você ganha controle no primeiro ano do andar, no segundo do falar e no terceiro do pensar. Aí, ao final, ontem eu estava atendendo uma paciente que está com Alzheimer, né? A filha dela está levando ela lá e coisa e tal. Estou fazendo estimulação cerebral transcraniana, que é um estímulo magnético, que serve inclusive para tratamento de droga também, serve para melhorar a inteligência, serve para tratar Parkinson, labirintite, disfasia, esquizofrenia, uma opção de coisa. Chama neuromodulação, é uma pesquisa. Só um pouquinho para eu concluir. Meu pai fez isso aí, ele tinha Parkinson. TMS, né? É uma das coisas que dão ajuda, né? Ajudou. É um tratamento multidisciplinar, mas eu tenho esse aparelho lá. Eu vou comprar agora o TDCS, que é o estímulo elétrico do cérebro, tá? E aí depois dos 63, você fica livre, igual uma criança antes dos 7. É como se você conseguiu resolver o seu karma, ou seja, as lenhas que você fez aí durante a vida, você tem um futuro livre. Porque a gente só tem liberdade quando a gente não tem pendência do passado, porque toda ação tem a reação. Se você tem uma pendência do passado forte, o seu futuro já está determinado. Ou seja, você tem que passar por uma situação para resolver aquela pendência. Você não está livre. Aquilo vai acontecer. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Você tem que resolver. Você causou um aborto. Você tem que salvar a criança, vamos supor. Entendeu? Você fez mal a um idoso. Você tem que ajudar um idoso. Até a balança equilibrar. Isso não é Deus que está castigando nem nada, não. É lei de ação e reação, gente. Se eu dou um soco aqui, vem um soco contra mim. É a segunda lei de Newton. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, módulo e sentido contrário. Tá? Se um carro bate atrás de um carro, o de trás está 80 km por hora, o da frente está a 40, ele vai bater a 40 km por hora. Agora, vocês batem de frente, um está 80, outro 40, eles vão bater a 120 km por hora. Entendeu? E a repulsão vai ser muito maior do que aquele que bateu de 80 por trás de um... Isso é uma lei espiritual. O que atares na terra está atado no céu. Então o nosso eu, a nossa consciência dessa vida, ela está entre esse quaternário inferior. Quando a gente morre, só o corpo físico que fica aqui. Essa sensação de eu que a gente tem vai para o outro plano. Igual todo dia quando você sonha, a sua consciência continua atuando lá, mas o corpo físico não está junto. Tá? Lá estão as suas emoções, sua vitalidade e o seu mental. O plano emocional inferior, no superior, é chamado manas, que é um emocional superior, tá? Ou inteligência superior. O budi é a intuição, tá? É outro corpo. E o atma, que é o espírito mesmo imortal da gente, a tríade superior é imortal. Mas os orientais chamam de Atma, tá? Que está na coroa, que é a chispa divina, a chama imortal que a gente é. Na verdade, a gente, como personalidade é uma personalidade dessa tríade superior, que manda a gente para uma experiência terrena do berço à cova. Tá? Só que nessa experiência sua aqui, pelo todo trabalho seu de despertar, de acordar, você pode melhorar a sua situação ou piorar. Você pode piorar, tá? Então, o conhecimento, normalmente a pessoa com Alzheimer, ele fala assim, ele começa a ver vulto, ver pessoas já desencarnadas, igual criança vê, que já está mais afrouxado, ele está vendo o mundo espiritual, entendeu? Ele já está na mesma posição, ao contrário, ele está lá. Fica falando as coisas sem mais nem menos, conversando com o amiguinho invisível. Já viu? O idoso com Alzheimer, ele não está encarnado aqui não. Conversa com os amiguinhos invisíveis dele, igual criança conversa, tá? Então você tem um conhecimento imagético, é quando? Ou você tem uma conexão, consegue se colocar no estado de alfa, ou delta, ou teta,
Um estado altamente relaxado, que você desconecta do corpo, é como se você dormisse sem dormir, ou morresse sem morrer. Você mesmo relaxa, reacha, né? Reacha a sua ligação com o corpo, aí fica fácil fazer a imaginação, tá? E a audição é ouvir coisas que não tá aqui, que o pessoal não tá ouvindo. Uma vez eu estava meditando, sentado numa cadeira assim, meditando. De repente escutei assim, Geraldo, falou uma voz, levei um susto, rapaz. Eu acordei, mas uma voz alta assim, lá no meu ouvido, eu ouvi lá no mundo espiritual, mas eu levei um sustão doido, eu acordei. Mas essa audição espiritual é mais com uma conversa mental, né? Quando você está conversando espiritualmente, né? Por exemplo, um clarividente mesmo, né? Ou um clareaudiente mesmo, ele tá aqui num lugar conversando, dando palestra, e ele está ouvindo as conexões espirituais que ele tem, ele ouve ao mesmo tempo. Não, nós temos um amigo que tem uma sensibilidade. E aí, tá, então agora eu vou abrir essas duas perguntas e depois eu vou dar sequência. Oi. Geraldo, um tempo atrás eu Então, participei, falando de religião, né? Não sei se todo mundo aqui conhece a religião do Santo Daime, o senhor conhece? Santo Daime, eu já dei palestra sobre Santo Daime aqui, ó. Eu dei palestra, tá no Instagram, tá? Ó, eu dei palestra sobre o ayahuasca, Santo Daime, o DV. Aí eu falei a substância DMT, de metiltriptamina, falei a ação dela, dei sobre maconha, sobre cocaína, sobre crack, sobre álcool, sobre cigarro. Tem palestra todas aí dessa aí já. O meu tio, Eu aconselho vocês ouvirem. 20 anos da Amazônia, e veio para Juiz de Fora, ele tem lá uma comunidade no bairro Floresta, e eu participei. Eu já fui uma vez no bairro Floresta. Fernando. Isso, é meu tio. E aquela a mulher dele, como é que é o nome? Não sei se é igual da tia dele mesmo. Eles já foram lá no meu consultório, cara. Ela já fez tratamento de varizes comigo lá. Isso mesmo. Eu fiquei lá 2 anos participando da comunidade, morei lá, crack, né? Lá me ajudou muito. Tem muita gente que larga crack, cocaína por causa do Santo Daime. E chegou uma fase lá, depois de um ano, que a gente vai alcançando, né, patamares lá. E eu participei do feitiço. O que é o feitiço? Você fazer o cipó e a folha. A rainha e o... Isso. E o macho, né? E o cipó. É o macho, e a folha é a fêmea, né? Que dá a sabedoria, e o cipó é a força. E eu tive uma terapia lá, com um xamã que veio de fora e tudo. Ele deitou a gente numa cama, diante de Deus, estou falando aqui, eu senti, eu deitado, eu senti o meu espírito sair, e eu me vi deitado, meu corpo fez. E você viu o corpo? Mas quando eu vi, eu assustei. Assustou e voltou. É isso aí, é porque uma das coisas fundamentais é você começar a perder o medo. Por isso você tem que treinar. Você tem que perder o medo do mundo espiritual, porque a gente não morre, gente. Não existe morte, não. Agora, você fazendo, por exemplo, um abuso de droga em excesso, você desencarna. Você não morre, mas desencarna antes da hora. Ninguém quer isso, entendeu? Você desencarna. Morrer não morre, não, mas desencarna. Tem gente que é a mesma coisa para ela, né? Se você desencarnar de uma forma assim, você não vai para um lugar bom. Não vai. Você vai para o tal do baixo astral, para o limbo, cama louca, que é o lugar dos desejos ardentes. Aí lá não tem essa máscara, que é o corpo. Por exemplo, nessa máscara aqui, nem todo mundo consegue ler o pensamento do outro. Então eu posso falar mentira e enganar todo mundo. Igual quanta gente fala mentira pra gente. No mundo espiritual não tem a máscara. Então o que a pessoa imagina, o que ela pensa, fica na cara dela. É declarado. E ela vai para a vibração dos pensamentos, da imaginação dela e dos sentimentos dela. Ela vai encontrar gente na mesma situação. Então vamos supor, só que não tem comida do jeito que tem aqui, não tem sexo do jeito que tem aqui, não tem droga do jeito que tem aqui. Você vai ficar louco lá tentando fazer essas coisas e não consegue fazer. Por isso que aqui você tem que passar e dominar esse processo todinho. Não só por isso, é uma das coisas, entendeu? Porque você vai ficar sofrendo lá, igual o cara viciado, né, no sexo, né? Ninfomaníaco. Ele vai, já viu o cachorrinho quando pega uma almofada e fica ali na almofada? Pá. Ele vai ficar lá mais ou menos pegando as coisas, achando que vai ficar lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, achando que tá fazendo sexo. Entendeu? Porque ele tá bitolado naquele negócio. Então, no mundo espiritual, por exemplo, se a gente conseguisse ver tudo que a gente vê sem esse envoltório físico, provavelmente não ia ter casamento, não ia ter sociedade.
Porque tem até uma piada, né, que eles foram fazer o casamento, aí botaram aquele sensor de mentira, já viram essa? O cara botou um sensor de mentira, aí o padre falou assim, ó, nós estamos falando isso aqui porque já aconteceu muito problema e coisa e tal. Aí você aceita amar sua mulher na saúde, na doença. Aí o cara aceita a saúde na doença. Falou mentira. Aí a mulher falou assim, eu esforcei minha vida todinha pra casar virgem. Não casou virgem não. Aí o padre foi falar assim, não sei o que tem lá, que aqui é o santo, que papapá. O padre também falou. Aí veio a maquininha apitava pem pra todo mundo, entendeu? Todo mundo falando mentira, né? Então você imagina quando desnudar e as mentiras tudo aparecer. E é mais ou menos assim que a gente tem que viver, gente. É mais ou menos, nós temos que viver como se você... Porque você pode mentir para os outros, mas para a sua consciência você não vai mentir. Então essa consciência nossa, que é o organizador da consciência, esse eu nosso, dessa vida, que vai depois da morte física, ele está entre o quaternário inferior e a tríade superior. Atma, Manas e Buddhi. Tá? Intuição espiritual, inteligência espiritual e sabedoria espiritual. Aí, qual que é a imaginação boa? Os orientais chamam de fazer uma ponte entre o eu inferior e o eu superior. Eles dão o nome de Antakarana, vocês procuram na internet. Quando você faz uma ponte do seu eu inferior com o eu superior. Aí eu vi lá nesse lugar aí, eu levei um amigo, né, para conhecer, eu já tinha tomado o UDV. Lá no Floresta? Lá no Floresta. Eu vi nesse lugar aí, eu saí para fazer xixi. E voltei e falei assim, não tá batendo, não, que toma menos do que o outro. Só 3 doses. Dosinha de cachaça, que era 50 ml, também. Cara, quando eu sentei e fechei os olhos, começou a passar castelos de pedra preciosa, né? Na minha mente, mas assim, um atrás do outro. Abria portão, o jardim era de pedra preciosa, o castelo de pedra... Eu já passava pro outro castelo e tum. Eu fiquei simplesmente assim... Eu poderia muito fácil viciar nesse negócio, porque foi bom demais na conta. Só que essa DMT, você produz isso aí no seu organismo pela respiração psicodélica, que eu já passei aqui. Pelo diafragma, no caso? Hã? Pelo diafragma? Pelo diafragma, tem a respiração de Tamu. Ela produz, teve um interno aqui, e ele falou o seguinte, ele dava prensa na droga que ele usava lá, para quando ele estava quase morrendo, assim, desencarnando, que ele tinha o maior prazer. Quando eu ensinei a respiração para ele aqui, que a gente fez, alguém lembra do depoimento dele? O Delmo lembra do rapaz, ele não está aqui mais não. Ele falou que teve um prazer maior do que ele usava com a droga, ao depoimento do cara, tá? Só que mais duradouro, e zero de efeito colateral. Ou seja, o ser humano, ele é o placebo, a gente produz a substância. Então eu vou dar palestra sobre isso aí. Você é o placebo. Você começa a produzir com o quê? Com a imaginação. Então, por exemplo, você está com um problema lá, tá? O médico não conhece isso ainda. Ele está dentro da ciência. Falou, não, você está com câncer, vai durar 3 meses. Quantas pessoas que o médico falou que ele tem 3 meses, 6 meses de vida, o cara está vivendo até hoje e o médico já morreu? Entendeu? Se ele usar a imaginação dele, aí ele faz uma cor, né? A cor violeta. Essa cor violeta, imagina essa cor violeta transmutando aquele negócio lá. Aí imagina a cor laranja fazendo uma vitalização. E depois imagina uma cor branca purificando. Ele vai imaginando, ele mesmo passando essas ondas, né, na imagem dele, para aquilo lá. Imagina um negócio cicatrizado, aquela parte do corpo dele completamente regenerada, curada, equilibrada, entendeu? Forte, saudável, todas as células reconstruídas, as células doentes sendo transmutadas, sendo dissolvidas, absorvidas pelo organismo, né? E virando célula saudável, papapá, imagina, daqui a pouco o cara tá andando ali, gente. Isso é ciência hoje. Embora a nossa ciência oficial não absorveu de todo o conhecimento ainda. Mas isso já é ciência. Pode falar. Eu tenho 2 assuntos. Primeiro eu vou no mais perto. Você falou sobre o médico declarar que a pessoa tem pouco tempo de vida e o médico morrer primeiro. Igual acontece lá em casa. Meu avô deve ter uns 20 e pouco % do pulmão. Capina, pega a roçadeira, roça pasto, só de sacanagem mesmo, que é aposentado. Fuma 2, 3 maços de cigarro por dia. Minha avó fica muito brava, que eu não deixo ele descansar. Mas tá bom. Aí vamos voltar no assunto que você falou sobre... No caso, primeiro, se eu penso, logo eu existo. Se eu imagino, logo eu sou. Aí o que acontece? Você falou sobre no final do dia se fazer uma limpeza
mental, espiritual. Higiene mental. Sobre tudo que você fez sobre o seu dia, sua vida. Aí, sobre dos 12 passos dos narcóticos anônimos, tem o 4º passo. Eles falam isso? Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Tá vendo? Aí o que acontece? Você vai fazer a lista de tudo que você fez na vida, desde quando é novo até o momento atual. Quando chegar no momento atual, você passa a fazer de todos os seus dias, Todos os dias. o inventário moral e pessoal do que do outro do seu Perfeito, dia. você está exercitando a imaginação. Aí você vai fazer o quê? Você vai estudar sobre os seus erros, no que você errou na vida, no que você acertou na vida, no que eu posso mudar, no que eu posso evoluir, minhas qualidades, meus defeitos, Ótimo. tal. Uma boa forma de fazer isso é fazer a retrospectiva. Você volta tudo que passou durante o dia ao contrário. Filminho, você desenrola a câmera ao contrário. Entendeu? A última coisa que você fez, sei lá, escovou o dente e foi pra cama. Aí você começa, volta pro banheiro, escova o dente, ou faz xixi, ou sai do quarto, vem pro jantar, as pessoas que você conversou, o que você conversou, aí vem pra parte da tarde, papapá, aí vem pra essa palestra, depois vem pro anterior, o que você fez, como é que foi antes, o almoço, depois essa palestra, depois o café da manhã, como é que foi. Ao estar voltando aqui, é como se você estivesse contando carneirinho, entendeu? Você vai quitando a mente, ok, isso aqui, ok, isso aqui, ok, isso aqui, ok. Depois fica natural, tá? Você não força mais não, você fechou os olhos, porque olha gente, quando você fecha os olhos, você vai pro seu mundo interior. O que é o mundo interior? É esse mundo interior, isso aqui, ó, fechar os olhos, ó. No Santo Daime você fecha os olhos, você acaba de tomar, você fecha os olhos. Ele te puxa pro seu mundo interior, né? E esse mundo interior, aparentemente, você fechou aqui, ó, tá tudo escuro, né? Mas daqui a pouco você vai ver que começa a aparecer imagens, sons, e você está diante do infinito. O que é o infinito? É uma coisa que você não consegue medir e nem pesar. Não é isso? É difícil às vezes entender o que é o infinito. Que o universo é infinito, né? Não dá para pesar e nem medir. O ser humano fica tentando. Está além do alcance. Então, aí quando você faz aqui, ó, a sua consciência, pesa ela e mede. Qual que é o peso da consciência? Depende, se o cara tá pecando demais com a consciência, tá com a consciência pesada, né? Agora, e qual que é a medida da consciência? Ou seja, você pode estar no universo aqui, ó, você pode estar, não, você está. A física quântica hoje já fala que a nossa consciência é não local. E ela faz o colapso da onda. O que é colapso da onda? É fazer uma imagem se tornar matéria. O elétron, que é energia, vira corpúsculo. Se tiver o observador. Porque como é que é a vida? Ó, tá aqui, ó, uma chave. Ok? Então, ó, a vida é isso aqui, ó. Tem o objeto e o sujeito. Tá? Objeto e o sujeito. Tudo que está fora de mim é o sujeito de observação. É o objeto de observação. E aqui está o sujeito, né? Aí, ó, tirei a chave. Ficou o objeto na minha imagem, ó. Ok? Ficou aí, o conhecimento imagético, ó. Eu estou com o objeto. O que é a criatividade? É quando eu pego o objeto, que eu estou visualizando, e eu transformo esse objeto. Eu crio um outro objeto. Essa que é a criativa. Eu vou fazer uma chave melhor. Isso aqui já é uma chave melhor, porque é uma chave de sensor de presença. Você não tem que apertar. Então alguém pensou que aquela chave ali tinha que ser evoluída. Então ele pegou uma chave e falou assim, como que eu posso? Ele imaginou aquela chave dentro dele. Falou assim, não, eu vou fazer uma chave que só chegar já vai ligar o carro, se ela tiver de presença, sensor de presença. Ok? Então você evoluiu. Pera, se eu concluir aqui, senão... Então, é o conhecimento imaginativo criativo. Você traz a imagem para dentro de você, conhecida, e vai gerar uma desconhecida. Ô, gente, a atração pelo mundo da droga é isso, que você faz isso usando droga. Você tem que aprender a fazer isso sem usar droga. É esse que é o negócio, cara. E a gente pode fazer. Por isso que é todo mundo doido para usar droga. Você toma um Santo Daime e você está no céu. Agora, eu quero ver você subir o Antacarana, fazer a ponte de ligação do eu inferior com o seu superior, e você ver as imagens mais belas do mundo o tempo todo, o dia todo. Aconteceu comigo quando eu fiz o Vipassana. Vipassana são 10 dias fazendo meditação que o Buda ensinou, nasceu há 2.500 anos atrás, fica 10 dias sem falar, só meditando. Lá pro 3º ou 4º dia, eu vendo a professora lá falando, eu vi aquelas dáquinas, aquelas dançarinas indianas de olho aberto assim, eu falei, o que é isso? Aí vi
Daqui a pouco eu vi minha cabeça em cima sem droga nenhuma. Eu vi minha cabeça em cima de um pedestal assim, e trocando a máscara, umas 30 máscaras assim, sem droga nenhuma. Entendeu? Aí eu fazia assim, ó, fechava os olhos, aí eu falava assim, agora eu quero criar um túnel. Tchum, aparecia o túnel. Agora eu quero entrar dentro desse túnel. Tchum, quero ver o que tem lá do lado de lá. Tudo que eu pensava formava na hora, sem droga nenhuma. Mas fiquei meditando 10 dias seguidos, sem falar. Sem falar. Com ninguém. A gente podia, com uma dúvida com a professora, podia falar. Mulher separada de homem, para poder não ter aquele negócio do desejo ali, aquela coisa ali. Não tem problema nenhum com sexo, gente. Não tem problema nenhum com sexo, não. Mas qualquer vício, ou em droga, ou em sexo, ou em comida, qualquer vício, se você não tiver domínio sobre ele, aí nós vamos chegar no domínio. Para você ser senhor de si mesmo, da sua imaginação, vou repetir, e por mais que eu repita, a importância vai ser pequena para vocês. Para dominar o seu emocional, você tem que dominar a sua respiração. É tão simples assim. Mas o pessoal não bota muita fé porque é de graça. Aprender a respirar é de graça. Mas você cura. Nosso amigo aqui tem um dia, estava com dor aqui no peito. Chegou aqui com ansiedade, uma dor no peito. Aí depois da respiração, eu falei com ele, vai passar quando eu te passar. Você não é que passou? Eu poderia tomar um remédio para ansiedade, ou ir num cardiologista achando que está... Não estou falando para não ir em médico não, entendeu? Mas aquilo era só uma ansiedade nele que estava dando aquela sensação estranha aqui. Aí ele fez a respiração para estimular o nervo vago, que é um estado de relaxamento energizado. Tá? Aquela respiração, existe 1001 técnicas de respiração, quando você puxa em 4 tempos e solta em 8 tempos. Mas basta que você tenha consciência da respiração, você já é um outro ser humano, gente. E com isso você faz a química do seu corpo funcionar. Ó, inspira em 4. Solta em 8. Vamos fazer junto, ó. Vamos puxar em 4. Prende um pouquinho e... Você pode até fazer um sonzinho, um barulhinho para você ficar atenção com ela. Vamos puxar em 4. O máximo possível. E... Você vai ver que já vai dando um relaxamento. Outra técnica para você entrar em alfa. E você já entra em alfa. Fica fácil para você fazer a imaginação. Você começa a mexer a oficina da mente e trazer aí você aspira ao superior. Aspira ao comando superior. Havia uma imagem para você do alto que te ajuda a apagar que as imagens estão te atordoando, estão te infernizando. A própria imagem de lá apaga a outra, tá? Aí, ó, por exemplo, você pode fazer também assim, ó, para você entrar em alfa, usar o número 3, 2, 1, tá? Quer ver, ó, vamos fazer, ó, inspira profundamente e pensa no número 3 vezes, imagina ele, ó. Ó, vê o número 3, 1, 2, 3 e relaxa. Puxa profundo. Agora vê o número 2, 3 vezes também. 2. Entra no relaxamento mais profundo. Imagina todo o corpo pesado, relaxado. Agora vamos puxar profundo de novo. Imagina o número 1 agora, 3 vezes. E solta, largando toda a tensão restante, entrando no estado alfa, o estado em que dá 10 pulsações no cérebro, ó, ele entra em uma pulsação mais lenta. O estado beta são 20 pulsações. A gente entra o cérebro pulsa igual o coração, quer dizer, não é igual ao coração, mas ele pulsa, porque tem as artérias lá, ele tem uma pulsação. Você vai diminuindo essa pulsação, você vai entrando em coisa mais profunda. Que às vezes você usa droga para isso, a maconha, por exemplo. Você bota o cara no estado alfa, na boa, tô numa boa. Nós já estamos numa boa aqui, entendeu? Já fica numa boa. Com um simplesinho exercício respiratório.
Quer fazer um pouquinho quem não fez aquele tamu para poder gerar uma química diferente no cérebro? Posso dar um Ah, beleza. Eu tenho 52 anos e faço trilha de moto desde os 16. E em certas situações, quem já fez trilha ou não, te leva ao ápice da respiração, de você ter que sentar e não conseguir fazer nada. O instrutor ensinou essa do expire em 4 e expire em 8. Olha. E é fantástico. É melhor. Você fica Aí, até relaxado e energizado. Tô morto, não aguento mais. Senta. Respira. 3 vezes. Agora levanta e vambora. Tá vendo? É poucas vezes, cara. Poucas vezes. Né? Vamos fazer o tamu e depois a gente entra pro relaxamento. Você quer fazer uma pergunta? Não, o que eu ia falar era só um complemento mesmo, que não, você falou da chave do negócio. Aí o que eu fiz? Ah, eu tenho que complementar aquele assunto ali. Eu parei na chave, depois tem mais aí pra Aí eu frente. pus a maçaneta no chão. Aí eu peguei, aí eu visualizei a maçaneta. Tirou, ficou a imagem. Aí eu tirei, aí ficou a imagem, eu fechei o olho. Eu vi uma porta e era encaixada. Aí. Beleza, tá vendo? Você tá exercitando sua imaginação. A imaginação, quanto mais exercitar, mais fica fácil pra gente criar a imaginação, gente. Tem que exercitar. Aí é o seguinte, tá o objeto, tirou o objeto, ficou a imagem. Agora tira a imagem do objeto, você já entra pra parte criativa, ficou o conceito. O conceito de uma chave, conceito de uma porta, a chave abre porta que abre, quantas portas existem, aí você vai pro mundo conceitual. Aí você tira o conceito, fica o observador, sua consciência, que é o observador de si mesmo. Sabe qual é o lance? O que existe no fundo, o que existe? É o observador. É você observando o mundo. Então, volte a observar você mesmo, de olhinho fechado, e aprenda primeiro a observar a sua respiração. Faça ela conscientemente. Com isso aí, domine o seu emocional. Dominou o seu emocional, vai dominar o seu sexual. Ó, a respiração está no meio. Ó. E domina o seu pensamental. Se a respiração anda inconsciente, descontrolada, o sêmen anda desconsciente e descontrolado, você tem ejaculação precoce e você pensa desorganizado. Se a respiração anda consciente e controlada, você controla o pensamento e você controla a sexualidade. Olha a chave, cara. Eu tô dando, ela tá no meio, ó, porque ela tem a contração da cabeça, ó, morte, caveira, ó, e tem a expansão da barriga, ó, calor. Ó, contração, expansão, contração, ó, expansão, aqui sai, aqui entra, vida quente, ó, morte, frio, e aqui, ó, vida, morte, vida, morte. O que faz quando você nasce? Primeira respiração. Quando você morre, última respiração. Nesse intervalo você tem pequena vida e pequena morte. Sístole, diástole, inspira, expira, inspira. Você fica assim, liga, desliga, ou seja, morre, vive, vive. Quando você nasce, nasceu. Quando morre, o último alento. Só que não morreu. Veio para esse plano do berço à cova. E o sono, vigília, mesma coisa, ó. Morre, sono, vigília, acorda, vida, morre, vida, morte, vida, morre. Você está o tempo todo assim, morrendo e nascendo, entendeu? É o tempo todo assim. E aí você entendendo essa dinâmica toda, você vai ver a dinâmica maior e fazer, como é que eu vou me organizar? A minha consciência vai me organizar dentro desse negócio, entendeu? E você começa a se organizar. É você que faz. Para de achar as imaginações deturpadas que as religiões enfiaram na cabeça de vocês, minha culpa, que não sei o que tem lá, que é pecador, já nasceu pecador, que não pode... Às vezes por causa de uma rebeldia religiosa, você faz um monte de lenha com você, porque a rebeldia não é liberdade, a transcendência que é liberdade. Você não tem que adotar o modelo de pai e de mãe, não tem que adotar modelo de sociedade, não tem que adotar modelo de ninguém. Você também não tem que ser rebelde a ninguém, porque a rebeldia é fazer a vontade do outro ao contrário. Isso não é liberdade, é ficar preso ao passado ainda. O que é a liberdade? É transcender os padrões, as imagens que enfiaram na sua cabeça. Tá? E a criança muito sensível à imagem põe aquele monte de merda na cabeça da criança, que não serve para merda nenhuma, só para gerar merda na vida da pessoa. Você tem que expurgar isso, tem tudo na sua cabeça e começar a trabalhar com imagens boas. Lá é o coração, gente. É essa região aqui, ó, tá no meio, tá vendo aqui, ó? É a respiração e coração, que é a vida. O que tá a vida? O coração tem um cérebro. O
40 mil neurônios, aqui tem 100 bilhões de neurônios, aqui tem 40 mil neurônios, mas você tem que fazer uma coerência. A coerência entre o coração e a respiração, você consegue 4x4. Você inspira em 4, prende em 4 e solta em 4, ó. Prende em 4, inspira em 4. Ou puxa em 4 e solta em 4. Ou você faz as pausas, ou puxa em 4 e... Mas você pode puxar em 4, prender em 4 e parar vazio em 2. Se ficar mais confortável, tá? E a respiração alternada, solar, lunar. Inspira pela direita, pode ser em 4. Prende. Solta pela esquerda. Prende vazio. Puxa pela esquerda, prende em 4 e solta pela direita. Ou seja, inspira por uma, prende, solta pela outra. Inspira pela outra, prende, solta por uma. Respiração solar, lunar solar, yin e yang, tá? Aí você também dá uma harmonizada, hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Cada um está trabalhando essa coerência também cerebral e respiratória, tá? O lado direito é o yang, é positivo, o lado esquerdo é o yin, é o passivo. Se você tiver, por exemplo, nervoso demais da conta, quiser acalmar mais, aí você inspira pela esquerda, imaginando também, né, o processo da calma, e salta pela direita. Agora, você está muito desmotivado, muito depressivo, né? Aí você vai puxar pela direita e saltar pela esquerda. Aí você já está estimulando, tá? É uma droga estimulante, vamos dizer assim. Aqui a droga vem no ar, dá presa na droga, entendeu? A droga vem pelo ar para te dar o barato. Sacou? Vamos fazer o exercício de visualização. Na próxima eu dou aquele exercício do Tamu para gerar o psicodélico. Eu já estou dando informação de respiração, depois vocês não guardam e não praticam, né? Eu posso falar um negócio? O que acontece? É meio controverso, alguns não vão gostar, entendeu? Mas é o que eu penso. Igual falou sobre honrar pai e mãe, essas coisas, honrar esses negócios. Honrar e respeitar são duas coisas completamente diferentes. E eu devo sim respeitar meu pai e minha mãe. Agora honrar, vamos supor, meu pai é um assassino, minha mãe é uma ladra. Eu vou honrar uma ladra, vou honrar um assassino? Eu acho que eu não devo. Eu devo apenas respeitar meu pai e minha mãe. Eu devo honrar primeiramente a minha consciência, a mim mesmo e meu contato consciente com o meu poder superior. É nesse processo que você vai conversando com você mesmo, vivendo, tendo uma vida interior mais rica, você fica muito sensível a qualquer pensamentozinho, qualquer coisa que você faz durante o dia, que tira você daquele sentimento de dignidade, de ética, de moral. Você fica muito sensível e você corrige no outro dia. Sabe? Não tem como eu chegar para você e falar assim, ó, isso é certo, isso é errado. Você começa a perceber, mas aqui, ó, a imaginação boa, gente, você tem que ter o coração. Você tem que escutar mais o seu coração e valorizar esse espírito infinito, né, que existe em cada um de nós, a vida que tem em cada um de nós. Às vezes a gente imagina, deseja tanta coisa boa, né? E não tem gratidão. E não tem gratidão por tanta coisa boa que a gente já tem, cara. Só existir. Que coisa melhor que isso, gente? Viver, existir, conseguir falar, enxergar, ter perna para andar, poder respirar, sabe? A gratidão, então é o sentimento de gratidão do coração, da vida que flui na gente, sabe? Então aí a imaginação, quando você volta para valorizar o seu interior, você se valorizando, você começa a ver imagens boas dentro de você. Quando você fica atordoado por imagens ruins que te passaram, e aí você interioriza aquilo e fica vendo coisa ruim no seu interior e passa a não gostar de você. Entendeu? Você tem que gostar muito de você e esse mundo interior. Aí nós vamos agora para aquela nossa visualização da árvore da vida e do rio da vida. Vamos lá então? Vamos fazer 4 respirações para a gente relaxar. Tá? Gentileza, fecha os olhos. Uma inspiração profunda. Prende um pouquinho e relaxando o corpo agora, ó. Sente todo o corpo pesado e relaxado. Outra profunda.
Vamos relaxar o emocional. Aqueles 4 corpos inferiores, ó. Vou fazer uma profunda para fazer um relaxamento no eu intelectual, o eu adulto. Entre um pouquinho e... Agora uma bem profunda e vamos prender um pouco mais. O máximo de ar que você conseguir puxar. Pode fazer uma forcinha, contrai o períneo, como se estivesse cortando xixi. Dá uma conectada com o superior e... E agora, nesse estado de relaxamento, você vai imaginar o seu rio da vida ser a árvore da vida. Então, observa a sua árvore da vida. Como é que ela, se ela é frondosa, se ela tem flores, se tem frutos, se está no outono, verão ou inverno, né? Se ela já caiu as folhas, seria o outono, ou se ela é uma árvore perene, ou se ela é uma árvore, sabe, maior ou menor. Observe a sua árvore da vida, como é que ela está. E a paisagem que está em volta da árvore da vida. Tanto a paisagem na terra, no campo, o rio da vida também, passando aí dentro dessa paisagem. Observa o seu rio da vida. E o céu. Como é que está o céu? Tem nuvem, não tem nuvem? Tem sol, não tem sol? Observa toda a paisagem. E o rio da vida? Como é que está as margens do rio da vida? Você consegue visualizar ou ela tem muito matagal, você não consegue ver o rio? E essa água do rio? Ela é uma água clara, média, turva, transparente. Você vê o fundo da água, o caudal é grande ou pequeno, o rio está secando ou tem uma quantidade suficiente de água num caminho mais turbulento, ou ela está assim caminhando, né, no ritmo mais ameno? Observe o seu rio da vida e o deslizar dele pela vida, por essa paisagem que você está. Bom, esse exercício eu recomendo, você pode continuar de olho fechado e vocês podem ir modificando e observando. Vocês vão ver que daqui a 15 dias, uma semana, um mês, vocês podem ir melhorando a árvore da vida, colocando coisa que vocês querem colocar na árvore, né? A cor, as folhas, o fruto. Você pode colocar na paisagem o sol. A árvore da vida representa aquele corpo vital, corpo etérico. A paisagem física toda aí é o corpo físico. A imagem física, tudo que reflete a luz e vem para os seus olhos é o corpo físico. Tá? O rio é o fluxo emocional. Tá? Se é um rio mais transparente, uma água transparente, as suas emoções estão mais purificadas. Né? Se o rio estiver mais tumultuado, as emoções estão mais turbulentas, tumultuadas, né? E todo rio vai para o grande mar, né? Todo rio vai para o mar. Então, igual todo sangue, volta para o coração. Que é o sol do rio, né? Volta para o... E o coração seria o sol da nossa... O mar da nossa circulação, que é o sol espiritual. No coração, por isso que eu falei, o coração não mente para você. Quando você vai no coração, ele não mente para você. Que é o sol dessa paisagem aí. Aí você pode ver o sol, você pode até se dirigir até o sol, inclusive entrar dentro do sol e se sentir o próprio sol, que é o espírito. Simboliza o nosso espírito, o eu superior, tá? A água emocional, e o ar, o vento, as nuvens, a nossa parte mental. Tá? A nossa parte mental. Então nós estamos aí diante dessa paisagem que simboliza o nosso eu inferior, com o mental, que é o ar, o vento, o emocional, que é a água, a vitalidade, que é a planta, e essa fisicalidade toda, a parte física nossa, e o espírito simbolizado pelo sol. Então visitem mais a sua árvore da vida, o seu rio da vida, e vão deixando essa paisagem mais bela, mais agradável, firmando na sua imagem, tá? E ficando livre para mudar essa imagem cada vez melhor, mudar a paisagem igual todo dia, ter um pôr do sol diferente, sabe? Põe um pôr do sol diferente, mas sempre procurando se deliciar, se deleitar, tá? Com essa capacidade de gerar substâncias
né, de prazer, de êxtase dentro de você, apenas exercitando a sua imaginação. Beleza? Vamos contar agora o contrário, ó. 1, voltando. 2, voltando agora para o mundo externo. E 3, agora podemos abrir os olhos, sentindo muito melhor, bem, confortável, forte, equilibrado. Ok? Fizeram? Vou parar aqui. Até logo, pessoal.